Oi, meus amores do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aulinha de história para vocês. Tá bom, pessoal? Foi muito bom o nosso retorno. O professor estava morrendo de saudades de cada um de vocês, tá? Pessoal, eu vou só corrigir a nossa tarefinha da página 158, atividade 1, bem rapidinho, e nós já vamos dar uma continuidade na nossa aula aí, né, pessoal? Prestem atenção então. Página 158, atividade 1. Leia a afirmativa abaixo e depois responda as questões. Apesar das muitas restrições comparadas com outras sociedades da antiguidade, as cidades-estados gregas eram muito mais participativas. A quais restrições a afirmativa se refere? Tá falando, tá, que nem todos os moradores da cidade-estado eram considerados cidadãos, com direitos e permissões para participar da vida política. Os estrangeiros, os escravos, as mulheres, nós já vimos que eles eram excluídos. Então, por isso que ali na parte que fala restrições, ali no texto, refere-se a isso. Que nem todos participavam, tá? Mulheres, escravos e estrangeiros não participavam. Ok, meus amores? B. Por que as cidades-estado grega eram mais participativas que outras estudadas até aqui? O poder, ó a resposta, o poder não se concentrava nas mãos de um único governante, de um único rei, tá? E a política não se misturava com a religião. O governante não era visto como um deus ou escolhido dele, assim como era no Egito antigo, que nós já abordamos esse tema. Os cidadãos podiam participar das decisões sobre a vida da cidade. Esta é a correção da nossa tarefa, da página 158. Depois nós vimos ali um pouquinho da cultura grega, os deuses gregos, né, que foi bem legal, o nascimento da filosofia, e agora a gente vai ver um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos, tá, que está na página 160. Abram lá na página 160 e vamos estudar os Jogos Olímpicos, desde o seu nascimento na Grécia Antiga até os dias atuais. Eu garanto para vocês, eu garanto para vocês que todos já ouviram falar sobre os Jogos Olímpicos. Mas olha o que o textinho fala pra gente ali, ó. As competições esportivas que ficaram conhecidas como os Jogos Olímpicos nasceram como forma de homenagem aos deuses. Então os Jogos Olímpicos era uma homenagem aos deuses da mitologia grega. A mais famosa delas, dedicada a Zeus, que era o deus dos deuses, ocorria na cidade de Olímpia de 4 em 4 anos, assim como as Olimpíadas são nos dias atuais, de 4 em 4 anos. Professor, sempre houve as Olimpíadas desde aquela época da Grécia Antiga até os dias atuais? Não, pessoal. Teve um grande período aí, que pararam os Jogos Olímpicos e depois de um longo período eles retomaram com essas atividades no mesmo formato, de 4 em 4 anos, com a tocha olímpica, tá? Tudo naquele mesmo formato, só que agora com bem mais modalidades esportivas do que acontecia na época, e agora virou um mercado lucrativo, virou algo assim que gera muito dinheiro, muito recurso, né? Olha o que diz aqui, ó. Eram chamadas de Olimpíadas e contava com a participação de muitas cidades gregas que concorriam entre si visando ganhar mais provas. As atuais Olimpíadas foram inspiradas nos exemplos dos gregos antigos, como eu já falei para vocês. A cada competição, uma das tradições que fazem referência às antigas competições gregas é a tocha olímpica, acesa originalmente na cidade de Olímpia, ainda é acesa na cidade de Olímpia, tá, gente? E segue de lá para a cidade que vai sediar os Jogos. No Brasil nós tivemos isso. Essa tocha ela é acesa lá na Grécia, tá? Lá na Grécia. E ela vem tipo pro Brasil.
tá? Que foram ali os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. Ela foi acesa lá na Grécia, ela veio para o Brasil e vários atletas olímpicos e ex-atletas olímpicos, eles ou pessoas importantes, artistas e coisas do gênero, carregaram a tocha e ela ia passando pelas principais capitais brasileiras até chegar na cidade sede, que era o Rio de Janeiro. E ali eles acendem a tocha olímpica, tá? Eles acendem a pirra ali e depois ela retorna para a Grécia de novo. Ó, na Grécia Antiga, as disputas olímpicas eram uma maneira de venerar os deuses. Assim, gente, professor, o que a pessoa ganhava? Dinheiro? A pessoa ela ficava rica, os atletas e tudo mais? Não. O prêmio para os atletas das Olimpíadas lá na Grécia Antiga era uma coroa de louro, de folha. Só isso, professor. E prestígio. Ele ficava famoso, tá? Ele ia ganhar fama. Era mais por isso que os atletas olímpicos eles competiam naquela época. Uma coisa interessante é que muitas cidades e estados gregas elas viviam em guerra. Isso nós já estudamos. Mas quando chegava a época dos Jogos Olímpicos, dava uma trégua para a guerra. Era um momento de paz entre essas cidades, tá? Então, era um momento onde existia uma trégua aí. Olha lá o que está dizendo ali, ó. Atualmente, são uma forma de confraternização entre os países. Contudo, os bilhões de dólares envolvidos nesse evento têm deturpado essa intenção original. A intenção original é o quê? É a confraternização, é a união entre os países. Porém, todo o dinheiro hoje que é envolvido nas Olimpíadas acabou deturpando a versão original ali da coisa, do que eles realmente queriam. Ó, os atletas super profissionais são pressionados pela mídia por seus países e pelos patrocinantes. E aí acabam sendo pegos, tá, no doping. O que é o doping? É eles utilizarem substâncias que são ilegais nos jogos para ter um melhor desenvolvimento, para ter uma melhor desenvoltura naquilo que eles forem fazer dentro dos jogos, tá? Então eles acabam se drogando mesmo para que tenham um melhor resultado. Porém, é feita uma seleção ali, não são todos os atletas que passam pelo doping toda vez que vai competir, mas eles fazem uma seleção, tá? Aquele atleta lá foi muito bom na última prova, foi além do limite, essa a gente vai fazer um doping nele. Então é feita uma seleção, eles pegam a pessoa assim de surpresa, vem aqui que você vai fazer o doping antes, e muitos atletas têm sido pegos, tá, nesse exame com substâncias ilegais em seus corpos. Há uma grande máquina de interesses comerciais e políticos hoje, porque há muito dinheiro envolvido. No Rio de Janeiro, gente, foi muita corrupção, foi muito dinheiro nas obras, tá, monumentais ali nos estádios, na recuperação da Baía de Guanabara, em pistas, tá? Era muito dinheiro que era investido, mas muito dinheiro também que era desviado. Por isso o interesse muito grande do governo em relação aos Jogos Olímpicos serem sediados pela nossa cidade do Rio de Janeiro e os outros lugares também, muitas das vezes existe essa corrupção, tá? Vamos falar um pouquinho do teatro, gente. O teatro também surge na Grécia Antiga. Uma coisa bem interessante que não vai ter aqui no texto é que eu já falei para vocês, quando ele surge, os artistas da época não tinham assim uma expressão facial, corporal, era tudo um início, e isso a gente vai adquirindo com o tempo. Tem aula para isso hoje para os artistas, gente, de expressão facial, de expressão corporal. Como eles não tinham essa desenvoltura ainda, não tinha, tá, essa expressão, o que eles faziam? Eles pegavam máscaras de cera, tá, com expressão, por isso que hoje o símbolo do teatro são as máscaras de cera. Ia fazer um personagem alegre, eles pegavam uma máscara de cera com um sorriso. Ia fazer um personagem triste, pegava uma máscara de cera triste. Então, gente, era assim que eram feitas as expressões. Eu já falei uma vez para vocês na aula uma coisa bem interessante, que algumas palavras, tá, do nosso vocabulário vêm do grego, e uma das palavras que vem do grego e que tem tudo a ver com o teatro é a palavra sincera. Sincera
quer dizer sem cera, justamente por isso. Quando eles estavam com a máscara de cera, eles estavam atuando, era um personagem. Quando eles tiravam a máscara, era aquilo que realmente eles eram, verdadeiro, né? Então, por isso que quando a gente fala assim que uma pessoa é sincera, aquela pessoa é verdadeira. Ela não está usando máscara, ela não está representando, ela está sendo quem realmente ela é, sincera. Mas assim como os Jogos Olímpicos, o teatro também surgiu em homenagem a Deus ou deuses, prestem atenção. O teatro também nasceu na Grécia. Inicialmente era uma forma de enaltecer, de louvar o deus Dionísio, que era o deus do vinho. Isso aí mesmo, pessoal. Por meio de festas denominadas dionisiacas. Nossa, professor, enrolou agora. Dionísiacas. Nossa, que palavra difícil, gente. Mas era em homenagem a Dionísio, o deus do vinho. Com o tempo, as peças encenadas durante essas festas passaram a ter caráter educativo. As tragédias e as comédias propunham reflexões sobre a política, a vida cotidiana e a sua relação com os deuses. Os locais das apresentações eram amplos. O teatro de Epidauro, tá? Por exemplo, um dos maiores da Grécia, tinha 14 mil lugares. Sua acústica era tão boa que era possível ouvir a última fileira da plateia o som de um papel sendo rasgado no palco. Olha a acústica sem microfone, sem aparelhagem de som, mas a forma que era construída, a obra de engenharia fazia com que a acústica desses teatros, desses anfiteatros a céu aberto fossem perfeitas. Olha que legal isso, gente, tá? As plateias manifestavam-se durante os espetáculos aplaudiam, assobiavam e batiam os pés. Algumas peças tinham duração de muitas horas. Por essa razão, o público levava refeições para não precisar sair no meio do espetáculo. Assim como a gente vai fazer no cinema, quando a gente vai assistir um filme, o filme é meio longo, muitas das vezes a gente leva uma pipoquinha, um chocolatinho, uma coquinha, um berigo dirtezinhos, um conosquinho, e ali a gente assiste um filmezinho. As máscaras usadas pelos atores expressavam as emoções presentes nas encenações. Riso, sofrimento, tensão, tudo isso que eu já falei para vocês. Muitas peças do teatro grego são encenadas até hoje porque seus temas abordam questões que se mantêm atuais, interessando e emocionando pessoas em diversos lugares do mundo. Tá, gente? Então, isso foi sobre o teatro. Na apostila de vocês ali tem uma imagem desse teatro que ele falou. É um teatro muito grande, é para 14 mil pessoas, a céu aberto e com uma acústica perfeita. Então, ainda dá para ver que é uma obra de arquitetura que, né, mesmo nos dias atuais, já é bem evoluída e foi construída há milhares de anos atrás, tá? E para a gente fechar essa nossa aula de hoje, eu vou falar sobre a arquitetura grega, tá? Que agora está na mesma página, arquitetura grega. Além de valorizar o conhecimento, a mentalidade grega considerava belo aquilo que tinha simetria e proporcionalidade. Por isso que as obras arquitetônicas eram muito simétricas. Era tudo nos mínimos detalhes, tá? O que influenciou a tradição arquitetônica que desenvolveram. A matemática era utilizada nos cálculos em busca da perfeição nas construções. Esses cálculos também eram utilizados nos teatros em busca da melhor acústica possível. Olha a matemática já sendo usada pelos gregos antigos. Olha que interessante, gente. Em prédios de caráter público como templos, assembleias e tribunais, construíam grandes colunas e pórticos, cuidando com o rigor do equilíbrio das formas. Os gregos também se destacaram na utilização do mármore, rocha
abundante na região, em aplicações onde geralmente se usava madeira, os gregos utilizavam o mármore. Esse detalhe se tornou um diferencial dos prédios gregos. Também tem uma obra ali arquitetônica muito famosa na Grécia Antiga, que é o Parthenon. Templo tá dedicado à deusa Atena. Tá ali as ruínas dele, muito simétricas, colunas simétricas numa proporção perfeita. Dá para ver que eles utilizavam muito bem a matemática, tá? E que os arquitetos da época eram pessoas muito boas. Existem outros prédios ali também públicos, tá, gente? Que da Grécia Antiga, que vocês podem observar a imagem na página 162. Tarefa. Tarefa. Vamos lá, pessoal. Tarefa. Anotem, tá? Mas eu vou descrever ali também no campo da atividade. A tarefa está na página 163, atividade 2, 1A e B. Tá? Página 163, atividade 2, exercício 1A e B. Ok, meus amores. Ó, aquele beijo bem especial no coração, tá? O prof tá torcendo para que tudo isso acabe o mais rápido possível, porque eu não vejo a hora de estar com vocês ali na sala de aula, dando um abraço, tá? Interagindo e fazendo as nossas aulas o mais divertido possível. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês e fui!